Então a tertúlia tem como título O Tarô, o contributo para a vida. Nós vamos falar um bocadinho todos da nossa experiência sobre o tarô e depois gostaríamos que vocês intervissem também um pouco e que fizessem algumas perguntas, questões, tudo o que vocês quiserem. Mas vamos começar por uma apresentação breve dos nossos convidados de hoje. Vamos começar pela Mónica Moraes, que é pintora, foi também estudante de tarô, comigo, já não sei há quantos anos, há muitos. Bom. Tem aí a reprodução, uma cópia em miniatura dos quadros dela, que são os 22 arcanos maiores do tarô, que foi inspirado através do curso, não foi? Queres falar um bocadinho dessa experiência? Aqui vai, não há nada como a ser apanhada. Completamente apanhada. Pronto. Ora bem, realmente eu aprendi com o Luís Resina o tarô. O tarô já me encantava desde há muito, desde miúda, assim como as palmas das mãos, as linhas. E, portanto, como são tudo riscos e desenhos, e esses riscos e esses desenhos são uma linguagem própria, uma escrita. E, portanto, as palmas da mão realmente têm aqui estas linhas e falam, e o tarô mais tarde, com as suas cores e com os seus bonecos, ainda falam muito mais. E fiquei fascinada com tudo o que aprendi. Veio ao encontro também, pronto, do meu gosto e de ser já desenhadora, ilustradora e pintora. E então comprometi-me em fazer um tarô, o meu tarô, recriar um tarô. Foram 2 anos de trabalho, muito fortes, porque na realidade eu não tinha consciência nenhuma do que ia ser este percurso quando me iniciei. Achei que era apenas um trabalho artístico interessante, mas realmente com a pesquisa e com a forma de comecei a viver este tarô, não foi só o fazê-lo, foi fazê-lo e vivê-lo. E à medida que ia pintando as cartas do tarô, cada pintura começou a ter revelações na minha própria vida. Coisas boas e coisas menos boas. E as coisas menos boas quase que me fizeram parar e tive mesmo a desistir. Mas consegui superar, foi bom, estou aqui vivinha e com a obra acabada. E obrigou-me a pensar muitas coisas e a repensar, e todas elas apareciam em sonhos, foi engraçado, em sonhos não só acordada, mas enquanto dormia. Eu tinha revelações, elas apresentavam-se em sonhos em forma gigantes, muito gigantes, e em forma quase de leitura, ou seja, elas não queriam ser esquecidas, e a minha preocupação, assim que acordava, era desenhá-las e pintá-las como eu as tinha visto em sonhos. É difícil, porque as cores que aparecem nos sonhos não são desta realidade, as cores não são estas. Deparei-me com imensas restrições da própria matéria, não é? A matéria, a tinta, os pincéis e a própria não ter mãozinhas muitas vezes para executar aquilo que se vê e o que nos é dado a ver nos desses sonhos. São coisas lindíssimas. E ao mesmo tempo, o que é não tão bonito que essas cartas possam representar, também há essa dificuldade em pô-las, também transcrevê-las para a tela. Foi uma grande lição, foi um bom percurso. Aconselho todas as pessoas a fazerem o seu próprio tarô, a sua própria simbologia, porque realmente é uma viagem para mim, foi uma viagem de 2 anos, inesquecível, e mexeu com tudo cá dentro de nós. Está tudo. Obrigado. António, queres dizer umas palavrinhas? Ora, boa noite. Eu não sou especialista nenhum em tarô, sou um curioso de tarô, como com certeza todos vós. Gosto, acompanharam-me desde muito cedo também as cartas, mas não é nessa qualidade que estou aqui a falar. Estou aqui enquanto representante da Espiral e organizador de um conjunto de atividades nas quais se insere esta tertúlia. E tenho muito gosto em acolher
este tarô português da Mónica, que são pinturas, ela nem referiu, são pinturas enormes, de 1,5 m por 90. Portanto, o que aqui está são as miniaturas que ela usa para expor a obra em salas que não permitem a exposição dos originais, não cabiam aqui, ficavam ao nível das mesas, mas em breve irão poder ser vistos na regaleira, não é? Não sei se já tem uma data. Para o verão. Pronto. Então, no verão, na regaleira, estarão os originais expostos. Em breve. Continuando um bocadinho no trabalho da Mónica, estas pinturas também estão editadas em baralho, uma pequena edição de autor, que são comercializados pela própria Mónica. E se caso estejam interessados, falam depois diretamente com ela. Eu trouxe alguns desses baralhos para venda. Mais coisas. É só aproveitem, falem de tarô, ponham as questões todas. Não há questões absurdas. Um tarô é um caminho muito diferente para variadas pessoas. Não tem que haver uma abordagem exatamente paradigmática, que é assim, sempre será assim, sempre foi assim. O tarot tem vindo a acompanhar imensas manifestações artísticas, muitos movimentos de libertação das mulheres, imensos tarôs deram asa a isso. Aproveitem para criar a vossa própria sensibilidade, para a expressarem, como disse a Mónica, porque não, para trabalhar cada um de nós o seu próprio tarô, o seu próprio baralho, o seu próprio diário de vida, diário de sensibilidades. E transformem esta noite nesse mesmo diário de sensibilidades, partilha de opiniões, partilha de sentires. Esse é o espírito das tertúlias, desta, e quereríamos nós, de todas as outras que venham a vir aqui, sobre os mais variados temas. Não uma verdade absoluta, verdades partilhadas, sensibilidades trocadas para que novas coisas ganhem sentido na vida de cada qual. Muito obrigado. Muito obrigado também. Agora queria-vos apresentar o João Caldeira, fundador da Casa Tarô. Ele não precisa de muita apresentação, mas... Pronto, eu agradeço-vos estarem aqui nesta experiência que nós estamos a tentar apenas transmitir pela net. Não estamos a... É que é o importante, não é? Tentamos. Mas futuramente conseguiremos bem, porque poder passar estes conteúdos interessantes e ricos destas tertúlias que muitas vezes são limitadas a um número de pessoas, e passá-las também para fora, para outros países, para outras pessoas. Nem sempre somos bem-sucedidos, há sempre um problemazinho, a internet falha, o nosso equipe falha, mas mais do que adivinhatório, ele é uma forma de descobrirmos a vida, é uma forma de nos compreendermos, é uma forma de espelhar o universo, como outras disciplinas, como a astrologia, numerologia, todas são disciplinas muito interessantes. O tarô é uma dessas disciplinas, tem uma riqueza especial, obviamente, como todas as outras têm as suas riquezas especiais. No caso do tarô é a simbologia, são as cartas, são as imagens, é a arte, que hoje também estamos aqui a celebrar através do trabalho aqui de pintura da Mónica. É uma forma, ela usou também não só para descobrir o tarô, como para se descobrir a si, que é uma das coisas ricas também neste uso, nesta ferramenta. E portanto hoje falaremos um bocadinho como é que nos descobrimos, que é uma das questões importantes. Como é que nos descobrimos através do tarô? Como é que aquelas imagens que são muito artísticas e que variam de baralho para baralho, como é que nos ajudam, não é? Porque é que existem tantos baralhos?
Porque é que o tarot, já me perguntaram, então se existem tantos baralhos é porque não há uma verdade no tarot e portanto não tem valor nenhum. É claro que eu posso, digamos, adiantar, tirar este véu já, que penso que é exatamente isso que é riqueza, porque cada carta tem uma simbologia e cada baralho vai desvendando parte dessa simbologia, parte desses mistérios. Há quem traduza a palavra arcano por mistério ou segredos. Então vamos descobrindo através dos vários baralhos, é como ver vários cartazes de um filme ou várias apresentações que depois vão tomando uma forma e vão tomando algo que é mais total. O trabalho da Mónica Moraes é um exemplo disso. Dá-nos uma imagem através das suas diferenças e das suas proximidades com os tarots clássicos. Faz-nos pensar, faz-nos sentir, transmite-nos uma expressão algo especial. Podemos concordar ou não concordar, porque não se trata, quanto a mim, de aceitarmos uma verdade, mas de inspirarmos-nos. O tarot é inspiração, é um património mundial que nos inspira, que não pertence a ninguém especificamente, é de todos, e que nos inspira. E sobre esta questão que eu acho que é muito importante, que é, não somos donos desta ferramenta, usámo-la, ajudamos-la a crescer, ela ajuda-nos a crescer. Eu queria saber se o Luís e as outras pessoas aqui estão de acordo comigo, ou se têm de facto outra opinião, porque eu acho correto que digam, não é nada disso, é aquilo e acabou. Pronto, ou outra coisa qualquer. Mas ia passar para já aqui, está mesmo aqui ao lado, a palavra ao Luís. Okay. Bom, em relação a esse aspecto, eu diria, há sempre um princípio universal, não é? Arqué significa princípios, arcanos vem da palavra arqué, que é grego, e esses princípios são imutáveis, tal como a beleza, o amor, muitos outros princípios são imutáveis porque duram ao longo dos tempos. Agora, a forma de nós captarmos esses princípios e de manifestá-los através da arte, da ilustração, mesmo dos conceitos, é que varia segundo as épocas, segundo as civilizações, segundo os autores, segundo as interpretações de cada um. E isso é uma imensa possibilidade criativa que há já não sei, um autor que disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Então, as imagens são extremamente ricas do ponto de vista simbólico e fazem despertar em nós sensações, emoções, visualizações, aquilo que o Jung chama imaginação criativa. Tudo isso é despertado em contacto. Eu lembro-me, quando tinha 21 anos, pela primeira vez foi-me apresentado o tarot. Isto foi no ano 1975 e a primeira carta que eu tive acesso foi o Mago. E quando olhei para o Mago, que na altura era o tarot do Waite, eu vi aquele Mago e disse, bom, isto é fantástico. Tinha 21 anos, passado uns anos mais tarde, em 81, tive acesso a um workshop dado pelo Manuel Joaquim Gândara, que fazia um workshop sobre tarot esotérico em Sintra. E foi fascinante ver aqueles 22 arcanos maiores. Ainda me lembro de alguns termos que ele utilizou na altura, que, por exemplo, o mundo era a coroa dos magos, a coroação dos magos. E aquilo fascinou-me e a partir daí nunca mais parei em termos de pesquisa do próprio tarot. Eu fui um autodidata. Penso que tenha sido, isso não sei, teria que haver uma historiografia do tarot, penso que tenha sido o primeiro professor aqui em Portugal a dar cursos, porque comecei a dar cursos em 88, 89, tarot. Mas não sei se houve alguém mais atrás que tenha dado cursos de tarot. E de tal forma me entusiasmei que depois comecei a construir uma sebenta
que dava aos alunos, e depois tive o privilégio de ter uma aluna que era editora, era a Rolling Editores, e ela disse-me para mim, então, mas porquê é que não escreve um livro? E eu aproveitei aquela sebenta e depois passou para o livro, Tarot, e afinal não foi ela que me editou o livro, porque depois ela teve uns problemas, e o livro só saiu uns anos mais tarde, deixa cá ver em que ano é que foi. Foi em 98, através da Pergaminho. Conheci o editor da Pergaminho e ele gostou do trabalho e disse, então vamos editar esse livro. Resumindo assim, muito rapidamente, uma pequena abordagem a esta temática. Estava a pensar, fazemos aqui um exercício simples também, que era, por exemplo, tirar uma carta do tarot, assim, sem vermos, e começarmos a desenvolver alguma coisa. Okay. Ora, o seu Imperador, carta do Imperador, muito bem. Okay. E queria-vos dizer outra coisa também, como estudava paralelamente a astrologia, para mim foram duas linguagens que estiveram sempre ligadas. A astrologia, a tarot e a numerologia. Fui sempre fazendo aspectos de leituras paralelas. Daí que eu ainda tenho o vício de olhar para uma carta e transcrevê-la logo em termos astrológicos. Qual é esta energia? Por exemplo, eu olho para o Imperador, isto agora também só para as pessoas que sabem alguma coisa da astrologia, mas eu vejo logo, por exemplo, um Saturno em Carneiro, aqui, qualquer coisa assim deste género. Isso é curioso. Eu estava aqui a pensar, pronto, uma das coisas que eu acho interessante nestas disciplinas é que às vezes, claro, com os anos, elas foram-se ligando. A astrologia foi-se ligando ao tarot, foi encontrando ligações diversas. Há astrólogos como a Liz Green, com quem eu tive o prazer de estar, que criaram baralhos como o tarot mitológico e espelharam algumas coisas da astrologia no tarot, como outros baralhos. O baralho do Crowley, que é intensamente ligado à astrologia, cada carta. Portanto, há toda uma série de ligações que foram feitas ao longo dos anos. Não são origem, tanto quanto eu sei e quanto penso que se sabe, não são origem no tarot. Portanto, o tarot tem uma existência própria, que depois, naturalmente, pela sua universalidade, está ligada às outras disciplinas, sejam elas runas, sejam elas a astrologia, sejam elas o I Ching. Às vezes não têm correspondências lineares. Apesar de alguns autores, alguns investigadores o terem procurado, mas não têm correspondências lineares. Mas são muito interessantes e os vários baralhos acabam por nos mostrar isso, que o mundo está ligado, que as coisas têm correspondência umas com as outras. Mas também é outra verdade quanto a mim, que a Rachel Pollack, que é a minha mestra e também mentora da Casa de Tarot, que para mim é extraordinariamente importante, junto com todas as pessoas, o Luís Racina, e todas as pessoas, a Vera Xavier, que acabou hoje, que era para estar aqui via internet, não foi possível, a internet não é suficientemente forte. A Hilda Menos Rodrigues também não pôde estar via internet. Mas, de qualquer maneira, também no tarot nós percebemos naquelas cartas, às vezes número 5, que temos que aceitar contratempos e aceitar coisas e perceber qual é o ideal, aquilo mais importante para nós e passarmos por essas dificuldades. Portanto, eu penso que é também aqui uma história. E aqui, curiosamente, este Imperador, que não é o 5, é um 4, às vezes vê-se em atribulações com estas questões, porque perde a estabilidade e se calhar porque o número 5 que vem a seguir, a carta do Hierophante é uma carta de maior abertura para o social, não quer dizer de maior importância. Quer dizer de maior abertura, quanto a mim, para o social, para o mundo, para a regra, e questiona esta estabilidade que é tão simpática, porque eu penso que todos nós,
Procuramos, se nós olharmos em volta, é o que eu costumo dizer às vezes às pessoas que estão comigo numa formação, ou numa conversa, ou o que for. Se olharmos em volta e formos ver os números 4 que temos à nossa volta, são imensos os quadros, as paredes, às vezes, apesar de haver também aqui uns redondos, as cadeiras, 4 pernas, as mesas. Quer dizer, o número 4 é fortíssimo em termos da sociedade. As pessoas precisam desse conforto, precisam de sentir que as coisas estão ali, que estamos com suporte, com proteção. Mas o 4 é uma procura. Vamos lá ver o que é que viria, o que é que aqui, se procurarmos outra carta, o que é que vem depois do 4. O pendurado, que é uma carta bastante forte aqui neste baralho da Mónica, porque é uma figura bastante intensa do ponto de vista de sofrimento e não sofrimento. Há aqui uma dualidade tão forte nesta carta, algo que é a dedicação tão intensa que esta figura, que não tem uma parte do corpo, mantém-se serena. É fantástico. É como nós aqui a pensar que trabalhámos para ter a internet a funcionar. Não estão e mantemos aqui serenos. Mas isto tem naturalmente muito a ver com o que nos vai sendo explicado nestas cartas. Porque elas, cada uma, tem, de certa maneira, uma lição. Este pendurado significa entrega. E quando nos entregamos por algo maior, que no fundo mergulhamos para ascender, fazemos-lo, se calhar, mesmo de coração e ultrapassamos coisas que, de outra maneira, ficaríamos presos, não é? Se ficássemos só presos ali no Imperador, que é confortável, mas que não é suportável, também não era possível ficarmos só no pendurado, porque seria muito louvável, muito de missão, mas era doloroso como tudo. Portanto, na realidade, estamos sempre a mexer-nos entre as várias cartas, entre os vários simbolismos, e a entender como é que eles se equilibram e como é que, no fundo, é a nossa vida. Porque os 22 maiores, ou se quisermos, as 78 cartas, são, na realidade, uma unidade. Elas pertencem todas à nossa vida. Vamos andando para um lado, para o outro, uns estarão mais numa zona, outros estarão mais noutra. E isso é importante, não é um seguimento. Também a numerologia, que está ligada às cartas, que mudou e tem mudado. Ainda hoje temos a diferença entre o baralho Marselha e o baralho do Rider-Waite. Só que não vamos aqui falar, não é tão importante. Mas mostra-nos que também isso tem mudado, no sentido de que nos vamos também descobrindo, adaptando, etc. E, portanto, quando nós estamos a aprender sobre as cartas, vamos passando de uma para outra e aprendendo o que elas nos vão trazendo. E precisamos um bocadinho de todas, não é? É bonito o sol, todas as pessoas se sentem muito atraídas pelo sol, mas se estivéssemos só lá, ardíamos, queimávamos. Temos um bocadinho de tudo, não é? E quando fazemos adivinhação, e isso é uma das questões que eu depois passo aqui para o lado para serem faladas, a adivinhação, que é uma questão muito importante, porque está muito na cultura, está muito em nós, é muito importante. Eu não sou contra a adivinhação em nenhuma disciplina, é humana. Desde longas datas que queremos adivinhar o tempo para ver das colheitas, como é que vai levarmos o chapéu de chuva no dia a seguir. São coisas importantes, muito importantes como seres humanos. Quando é que vamos sair da crise? Quando é que vamos sair da crise? Algumas são um bocadinho difíceis. Mas estamos sempre à procura, claro, porque, novamente, numa crise, quando a sentimos, procuramos saber quando é que deixamos lá de sair. E quando fazemos isso, estamos a criar o futuro, não só estamos a adivinhá-lo como a criá-lo. E quando no tarot às vezes fazem adivinhações que bloqueiam portas, estamos a bloquear a nossa vida. Portanto, o tarot, eu queria, antes só de passar, dar-vos este exemplo que eu acho muito interessante, que me foi dado pela Rachel, que esteve a fazer uma tradução-adaptação do Édipo Rei. E ela dizia uma coisa que é um clássico, que é a história do Édipo, que o oráculo disse que iria matar o pai e iria casar com a mãe, foi afastado dos pais exatamente por causa disso. Também por causa disso não os conhecia. Por causa disso acabou por casar com a mãe e por causa disso acabou por matar o pai. Portanto, o oráculo está no própria causa das nossas vidas. Pronto, esta é a sensação. Portanto, podemos usá-lo bem ou mal, mas está lá. Não estamos a níveis diferentes. Ok, Luís, o que é que passa aqui?
Algum de vocês quer dar? Ok. E era para seguir em que direção? Será ou não será? Há adivinhação, não há adivinhação, que é importante. Ok. Pois eu acho que o aconselhamento é mais importante que a adivinhação. E no sentido em que põe a responsabilidade também em cada um de nós. E nesse aspecto, e segundo as teorias mais modernas da física quântica, em que diz que nós somos co-criadores da realidade, penso que toda a abordagem que é feita hoje em dia, podemos dizer que até ao final até ao Renascimento pôs-se muito a questão do determinismo e do livre-arbítrio. Eu penso que hoje isso já está superado e ultrapassado, porque já não há... Sabemos que ambas as coisas existem, ambas coexistem, no fundo, ambas são importantes, mas mais importante do que isso é realmente sermos co-criadores da nossa realidade. E podemos ver linhas de força. Realmente pode haver, a adivinhação pode ser feita no sentido das linhas de força que estão atuando num determinado momento, para perceber melhor, por exemplo, o contexto, por exemplo, da crise atual, não é? Para perceber o que é que está à volta disto tudo, quais são as energias envolvidas, e depois perceber se temos capacidade de superar ou de compreender. Primeiro temos que compreender tudo o que está à volta, e só depois disso é que podemos então superar as limitações, de intervir como agentes que podem transmutar o plano da realidade, não é? E nesse aspecto isso também implica todo um desenvolvimento pessoal, porque se não houver envolvimento e desenvolvimento pessoal é muito difícil mudar o que quer que seja. Isso implica também que a consciência das coisas é proporcional à capacidade de mudança. Se nós formos inconscientes, estamos completamente determinados por aquilo que se passa à nossa volta. Só para... A partir daqui levantam-se muitas questões, não é? E agora talvez gostasse de abrir este leque de perguntas ou interrogações que vocês possam ter, que lançassem aqui para a mesa também. Alguém quer participar neste debate? Ok, força. Pode ficar sentado e chegar até lá. Ok, obrigado. A minha relação com o tarot nunca chegou a ser tão profunda como eu precisaria que fosse, mas tenho 20 e tal anos. Começou com consultas com o Luís Resina, em que exatamente ele já na altura fazia o cruzamento da astrologia com o tarot, na altura na Quilom, ainda na Lapa. E realmente, desde o princípio, que para mim também foi sempre muito mais importante como instrumento de autoanálise do que propriamente como adivinhação. Não negando a vantagem de algumas linhas gerais de adivinhação que podem ser orientadoras. Mas o mais importante é realmente a autoanálise, porque a atualização do autoconhecimento é que nos permite ser co-criadores da nossa própria realidade. Não é? Entretanto, à conta de tudo isto, há uns 5 ou 6 anos, no mês de maio, eu juntei-me com mais 24 ou 25 ex-colegas e amigos meus e amigas e criamos uma empresa chamada Rede 15. Fui eu que propus o nome de Rede 15. E chamei Rede 15 por causa da casa 15 do tarot. Não só por causa da minha paixão por Lúcifer, como porque 15 dá 9 fora 6,
e, portanto, ao mesmo tempo era de peixe. E, portanto, ainda Cristo. E eu gostava de vos pedir algum comentário sobre a escolha do número 15 para uma empresa que é de serviços de comunicação. Publicidade, relações públicas, jornalismo, tradução, produção de eventos, tudo o que tem a ver com a área de comunicação. Obrigado. Eu gosto muito o número 15 é um número que de facto eu considero muito interessante. E isto porquê? Porque habitualmente tem essa questão do nome do diabo, não é? O diabo. O diabo é uma palavra, nós sabemos que de facto o tarot tem naturalmente influências, porque quanto a mim desenvolve-se aqui de facto na Europa, tem muitas influências judaico-cristãs. O nome Papa, o Papisa, o Diabo, pronto. E o Diabo é uma palavra que, quanto a mim, se colou nesta carta, no número 15, e lhe deixou uma marca muito difícil, que também do ponto de vista da imagem, do baralho antigo do Marselha, ou de outros baralhos, para o novo do Rider, toma uma intensidade muito maior, torna-se negra, torna-se assustadora, muito mais terrível do que era antes. Eu penso que isso tem as justificações naquilo que o Luís falava da crise que nós sentimos e que não é só já de agora, houve uma série de crises mesmo no século passado e estamos a cerca de um ano da Primeira Guerra, estamos a cerca de um ano do Titanic, coisas que marcaram 100 anos atrás, que agora têm alguma volta, quanto a mim. E o diabo, como nós percebemos do momento que atravessamos, é um poder exagerado, um poder às vezes manipulador, um poder de dependências, um poder de controle dos outros, o controlar a informação, controlar tudo, controlar as nossas localizações, os telemóveis que nos controlam, todas estas coisas que parecem ser o poder do diabo. E de facto ele está lá, o nome diabo penso que é um alerta, penso que também é um perigo, porque para mim todas as cartas tarot têm um lado positivo, todas, são energias humanas, são energias que têm um lado positivo. E quando nós pomos o nome diabo, estamos a criar um encurralamento, estamos a fechar ali uma porta ou torná-la muito difícil de transpor. E eu considero que o diabo mostra-nos de facto o medo que nós temos do poder, da fome, da doença, do envelhecimento, de uma série de coisas, e assusta-nos, mas também tem o lado da humanidade, da energia humana, da vitalidade. Vitalidade que, se nós pusermos de parte, também nunca seremos felizes ou nunca teremos possibilidade de viver. Eu considero, portanto, que, como todas as outras cartas, têm os lados difíceis e tem outros que não podemos esquecer quando estamos lá. E por isso, num baralho que eu também estou a construir, chamo o Anjo na Terra, ou o Anjo da Terra, porque não deixa de não poder ter lá os significados do diabo, mas é o simbolismo que se calhar nós sentimos que viemos parar este mundo aqui, esta terra, e que sempre sentimos estes medos todos e perguntamos às vezes se não somos abandonados por Deus. Somos uma espécie de pessoas que queremos tanto bem, mas abandonados por Deus. E então, esta imagem do diabo é um bocadinho o anjo que se calhar foi abandonado por Deus, caído na terra, fez qualquer coisa de mal, que é o que muita gente sente. Quer dizer, eu estou aqui porque fiz qualquer coisa de mal, não, em vez de estou a experienciar qualquer coisa para crescer, ou para viver, ou para descobrir. Portanto, é esta nuance que eu penso que é importante nesse número 15 na carta do diabo, transformá-la, e às vezes o nome das cartas de tarot nos vários baralhos mudam, exatamente porque nós também temos essa necessidade de encarar outras formas, de outras maneiras a carta. Do ponto de vista positivo, eu acho que é uma carta boa nos negócios, não tem que ser negócios malévolos, é, digamos, o saber da terra, o saber prático, o saber da vida, o prazer da vida, o viver a vida, o reconhecermos o poder que temos na Terra, não pelo abuso, mas pela consciência do poder. Por isso tínhamos a carta da temperança antes, a 14,
que nos equilibra, que nos dá a sensação de equilíbrio, de limites, do que podemos agarrar, e depois vamos viver a do diabo, que é para não passarmos desse limite, porque ela atrai-nos para isso, não é? E portanto é uma carta muito forte. Eu identifico muito, e digo às pessoas que identifico muito com o médico, não só com os feiticeiros maus, mas com o médico, com o curador, com o personal trainer, agora muito na moda, porque de facto é uma ajuda, pode ser uma ajuda para mantermos a energia. Pronto, porque se abusarmos dela, depois temos ao lado a torre, não é? A torre que cai, não tem que cair no mau sentido também, mas está lá para avisar. Portanto, é uma carta de grande poder na vida. E atrevo-me também a uma coisa que, pronto, e atrevo-me, critiquem-me se acharem que sim. Ela vem no baralho do Rider, com um pentagrama invertido, um pouco na ideia do anticristo, certo? Para mim tem também a ideia do Cristo. Se está um lado, está o outro. O Cristo que fez milagres, que ultrapassou alguns limites normais, que fez coisas extraordinárias, mas que também foi humano. Foi saber usar um poder extraordinário, mas dentro do humano. Não veio para destruir, veio até inclusivamente para submeter, para saber respeitar limites. E é uma lição que eu penso que está natural que o tarot tenha estes reflexos da cultura em que estamos, que é uma cultura judaico-cristã, mas que é muito interessante em termos de vida, como as religiões têm algo muito interessante e muito profundo, se não as usarmos para nos matarmos uns aos outros. Mas, pronto, e portanto eu acho que se aproveitar esse 15 é ótimo. É ótimo, tem algo de muito energético, de muito forte, de muito poderoso, que pode aproveitar e pode ensinar outros também, se calhar, a aproveitar isso. Tá bom? Pronto, esta é a minha ideia. Ok. Não sei. Não sei se... Quer dizer, compartilho com a maior parte das ideias. Na versão judaico-cristã tenho outra análise. Mas, do ponto de vista... Já agora, ainda falando do aspecto primitivo do diabo, que muitas vezes em termos esotéricos se chama luz astral, não é? Por isso tem a ver com um lado mágico, um lado da magia, que pode ser utilizada em todos os sentidos, claro. Mas não deixa de ser uma carta extremamente forte, poderosa, fascinação. A maia fascinação. Para quem lida com a imagem, com relações humanas, claro que o diabo é extremamente forte, uma carta extremamente poderosa nesse sentido. Claro que se infringir muito as regras do karma ou da lei, não é? Pois, como disse o João, está sujeito à torre que vem logo a seguir, mas não deixa de ser uma carta muito sedutora e onde temos a oportunidade de confrontarmos com a sombra pessoal e com a sombra coletiva, não é? Nesse sentido é extraordinário. Mas, alguém quer pôr mais Eu talvez gostasse de perguntar à Mónica, deixar ela estar ali escondida. Ok. Porque a Mónica tem também uma versão desta carta e gostava que ela falasse já agora um bocadinho sobre isso, sobre como é a perspectiva desta carta. Quer dizer, eu devia só falar sobre a perspectiva de pintura e da arte, mas de vivência. Ou seja, o diabo, Lúcifer, o anjo caído, o anjo da luz, não é? Que cai. Foi uma carta, curiosamente, não foi das piores a fazer, muito pelo contrário. Foi uma carta que me desafiou bastante e que me fez, até de certa forma, perder o medo e gostar dela, curiosamente. Com muito respeito, com as devidas distâncias, mas o Lúcifer, o diabo, realmente veio-me explicar muitas coisas que até lá eu não compreendia, não entendia. E, portanto, foi uma carta muito forte, mas que me trouxe bastantes revelações. Revelações que não é preciso ter medo, é preciso saber lidar com elas. Só isso. Eu queria só fazer aqui um parênteses também, que
na relação que muitas vezes empregamos, eu em relação ao diabo vejo mais uma energia de... No aspecto do arcano 15 do tarot, quer dizer, há uma energia de ficar presa à terra. É uma energia telúrica muito forte. Mas acho que Lucifer não tem a ver com a carta. Acho que podemos chamar-lhe as forças arimânicas, ou então Satã também, mas não Lucifer. Lucifer é uma entidade que está muito acima desta energia. Por isso, ou seja, não é o anjo caído tal como nos pintaram. Ok. Pronto, era só para fazer um parênteses em relação a isso. As palavras puxam palavras. Mas pronto, queria só dizer que com estas palavras do Luís, nós percebemos as tais mudanças. O tarot vai mudando depois nas interpretações de cada um, que se transformam, mas se calhar mais de uma forma mais certa, outras se calhar não, afastando-se dos seus sentidos originais. Mas pronto, eu penso que o tarot é isso mesmo, quer dizer, convida-nos a arriscar essas coisas e a voltar lá se calhar até descobrirmos o que é mais profundo, pronto, o que é mais certo, o que está lá de facto. Até lá é um caminho de descoberta. Pronto, e é isso que eu sinto no tarot, é um caminho de descoberta, com aquilo que nós chamamos de errado ou de certo, mas que no fundo faz parte de algo muito mais global, muito mais abrangente. Questões? Não? Mais questões? Quem quer alguma intervenção? Gostava de perguntar à Mónica como é que iniciou a pintura dos arcanos. Se começou da primeira até à última, ou se vieram espontaneamente uma e trabalhava essa, passava para outra. E também se podia partilhar alguma das mais significativas em termos de vivência sua que possa partilhar connosco. Obrigada. Eu iniciei o trabalho de tarot, esta empreitada, baralhei o baralho, portanto, todo voltado para baixo, não é? E fui tirando o meu acaso. A primeira a sair foi a dos amantes, e foi assim que se iniciou o primeiro baralho, por aí fora. Mas foi sempre tirando e fazia, sempre aquela que saía, era exatamente aquela que eu fazia, nunca duvidei, nunca voltei atrás, nem nunca disse, não, esta não gosto, apetece-me outra, nunca. Respeitei sempre isso, porque era assim. Há várias cartas que me disseram muito, aliás, todas elas, mas há a do pendurado, sim. Tanto que este dependurado é diferente da maioria dos outros, ele não está com a cabeça para baixo. É um dependurado muito diferente. A temperança também, há vários. Claro que eu entrar por aí e dizer tudo é fazer grandes revelações muito minhas, muito propriamente pessoais, mas realmente com o dependurado eu dei mais ênfase a esta parte que não sei se viu, porque ele está em transparência, se vê o plexo solar, esta zona, que é onde tudo se passa realmente no dependurado. Ele não precisa já de estar de cabeça para baixo para atingir a iluminação, ele pode estar absolutamente bloqueado, sem andar, se eu fizer uma comparação mal, como por os mestres, mas eu estou a falar apenas do meu ato de pintura e aquilo que sai. Mas realmente houve uma altura, nessa altura eu fiquei 2 meses paralisada na cama, assim que eu comecei a pintar no pendurado, fiquei com uma hérnia discal e deixei de andar. E realmente eu aí tive a grande revelação do dependurado. E começou então o meu percurso interior. As questões, o pensamento, a pesquisa, tudo, porque realmente eu não conseguia, já não tinha forças nos braços, enquanto estava em crise, a hérnia discal, como sabe,
Não é só ciática, não é só deixar de andar, a pessoa fica completamente 2 meses, e esses 2 meses foi o meu dependurado, eu vivi o mesmo, e portanto tudo o resto eu percebi que era no centro do corpo que tudo se passava, era aqui, no centro, no ventre, no centro do ar, não é? Como dizem. E realmente há de facto aqui um cérebro também, e onde tudo se passou, portanto este pendurado de facto apresentou-se assim, eu tinha que pintar assim, eu tinha que desenhar assim, porque era geralmente tudo aquilo. E de facto foi aí que eu iniciei. Com todo este sofrimento, mas foi. Já agora, só para publicidade. Não. Já foi aí a quinta carta. A quinta carta. Foi, e ainda deixou e prolongou-se porque às tantas fundiam-se. Acabava de pintar, depois que acabei de pintar, iniciei uma outra carta, mas ainda vinha com a herança grande do pendurado. E a seguir recordo-me que foi a justiça, que também foi outro. Eu se for aqui fazer um relato, foi nessa altura que eu ponderei muito bem e disse, não, está tudo a acontecer. Foi aí que eu já percebi, está realmente a acontecer, não é só dentro de mim, nem da imaginação, nem dos sonhos, não, na minha vida real, aqui na matéria estava a acontecer. E portanto aí eu pensei, agora percebo porque é que tantos artistas iniciam este trabalho e todos ficam a meio e não acabam. Porque realmente é de tal ordem, e eu tive mesmo para desistir, mas realmente eu sou carneiro, deve ser uma teimosa horrorosa. E pronto. E acabei por conseguir concluir, e não ficava de bem comigo se não o conseguisse, e consegui. Mas depois também tive, na Carta da Temperança foi uma coisa, foi um prazer imenso pintar essa carta, e eu tive exatamente o contrário. Eu não tive o sofrimento, eu tive o céu ao pé de mim, isso realmente foi, só por isso valeu a pena. Valeu mesmo. O que a Mónica acabou de dizer é muito interessante, porque é o que eu tenho constatado ao longo dos anos, mesmo nas aulas, quer comigo, quer com os alunos, à medida que vamos dando cada arcano, vai-se incorporando a energia da carta. Isto acontece quer no tarot, quer na astrologia com os planetas, e é realmente incrível como a lei da sincronicidade atua, em que as pessoas incorporam exatamente vivências energéticas ao partilharem e ao mexerem com estas energias. É muito engraçado mesmo. Dá para dizer. Eu queria aproveitar também para dizer, se calhar estas questões do tarot não tinha a mesma ideia da casa de tarot, era transformar, trazer mais ao de cima a discussão, o falar, o ligar, pessoas cá, fora de cá, uma ligação maior, estabelecer esta ligação maior e para que o tarot saísse daquele cantinho que não merece estar, que é um cantinho mau. Mas o tarot tem este trabalhado, que é de nos transformar vivendo, pronto, vem de dentro. E ontem fui com muito interesse uma coisa. Mas às vezes as pessoas põem isto em áreas compartimentadas. O lado o extraordinário está ligado a carta. Mas muito. As memórias
Já sabemos o skis. Dar vida. Às vezes pensamos no passado e dizemos que é real. Uma série de gente que pôs em tribunal os pais por questões de violação, abuso, etc. E que muitos desses casos verificou que não tinha acontecido nada daquilo. Mas as pessoas tinham essa vivência. Portanto, às vezes há coisas nossas que são memórias, sabe-se lá que outras memórias são, mas que se misturam com a realidade. Para mim, isso, por um lado, é um bocado assustador, por outro lado, se agarrarmos no lado positivo disso, percebemos que podemos transformar o nosso passado também. Não é só o futuro que está em causa. E o tarot trabalha o futuro como trabalha o passado. Porque cada vez que nós passamos por transformações profundas, como a Mónica estava a referir em relação à arte, como o Luís também referiu em termos da importância destas vivências, quando passamos por isso, não é só o futuro que adivinhamos ou que pensamos ou que transformamos, é também as nossas lembranças do passado que estão a ser transformadas. E para alguns de nós aquilo que foi um passado tenebroso, de repente pode passar a ser um passado tranquilo, um passado interessante, e isso transforma imensamente as nossas vidas, e daí o futuro. Transforma-nos o presente e transforma-nos o futuro. Portanto, tarot, ou astrologias ou outras disciplinas, quanto a mim, são de uma intervenção muito profunda, porque são humanas, porque o jogo é humano, é muito uma natureza. Então, através deste jogo e de outros jogos, nós transformamos as nossas vidas porque eles nos puxam lá e nos levam a mudar. Portanto, de certa maneira, criar um baralho, fazer uma leitura de tarot, fazer uma leitura de astrologia, enfim, de outras áreas, transforma realmente as nossas vidas. E não é só uma questão, quanto a mim, de acertar. Que tem uma mágica, tem a sua própria mágica. Ele acertou, fantástico, é um indivíduo extraordinário, se acertou, vai poder fazer coisas extraordinárias na minha vida. E pronto, e se calhar abre portas que podem ser interessantes, mas não são essas só as interessantes. Portanto, há coisas muito sutis que vão passando e que nos ajudam a crescer ou não. Mas por isso também nós escolhemos as pessoas a quem recorremos, não é? Como escolhemos o médico. Há médicos que fazem coisas que são muito duras, muito violentas, muito intrusivas, no caso, sobretudo, de algumas coisas de cirurgia, não é? E há outras pessoas que são extraordinárias. Eu conheço cirurgiões que têm uma perspectiva terapêutica e que trabalham, por exemplo, com constelações familiares e tudo o resto, que são de uma humanidade, de uma sensibilidade, de uma ajuda imensa. Portanto, pensemos que isto é o geral, e o tarot também está incluído nisto. Ok? Claro. Porque essa percepção de transformação do passado é uma coisa real e muito notória nos processos de transformação pessoal. E estava-me a lembrar também já agora, para além de mexer no passado e no futuro, também o tarot pode servir como para contar histórias. Eu lembro-me que um livro que me impressionou muito, na altura ainda eu não estudava tarot, que li um livro do Italo Calvino, que se chama O Mistério dos Castelos Cruzados, em que ele constrói toda uma história a partir de um lançamento tarot. Na Idade Média, numa taberna, vão-se lançando as cartas e vai-se construindo toda uma história muito, muito, muito interessante. E nesse aspecto também é o desenvolvimento da imaginação criativa que também abre outras portas de percepção. Para quem não se sinta inclinado para a adivinhação, claro, porque também a adivinhação também tem outros lados também que eu também considero muito interessantes.
Mais questão. Então, força. Nessa questão eu vi que tem tempos como não deve para falar, e eu lembrei, por exemplo, da simbologia da morte. Uma pessoa que sai à morte, a morte aquilo que é ceifar comportamentos que já não são úteis à pessoa, que não tornam feliz. A pessoa tem que fazer uma avaliação, ter uma ermita de si próprio, um Freud de si próprio, e ver como é que foi o seu passado até aquele momento presente, e transformar-se com a perspectiva de um futuro melhor. Há aí uma existência, uma casa dessas, dos 3 símbolos. Isso é extremamente interessante. Ainda na questão de contar histórias, eu fiz, embora o parente dizer, eu fiz tarô primeiro com o Luís e depois com o Vítor Amado, numa perspectiva diferente, contudo nunca consegui, ele usou o tarô literário atual, eu nunca consegui. Eu tenho o Yellow White, que adoro. A minha é muito mais. Fala-nos nos arcanos de nós. Mas o Vítor, muita gente conhece o Vítor Amado, conhece o Vítor dele. Eu acho extraordinário a equiparação que ele faz aos 22 arcanos de nós na vida de uma pessoa. A pessoa nasce com a espontaneidade de um louco e depois vai sendo no percurso a força do pai, da mãe, a sociedade, que vão transformando a pessoa e vão virando essa espontaneidade. E agora, pessoalmente, gostaria de dizer que eu, quando comecei a estudar tarô, eu tinha a Luísa, eu tinha a coach, Eras mesmo a dizer aquilo que. Acho que é importante. Obrigada. Curiosidade. Só quando alguém está em conjunto com outra pessoa, deitar nas cartas. Toque nas cartas e escolha as suas cartas. Mas há outra. Não. Como é que funciona essa interatividade da energia com o consultado e o consultante? E se isso é importante ou não é importante? O tocar, né? Luís? Queres começar? Se a pessoa está presente, é pelo menos importante que ela toque, nem que seja uma vez nas cartas, ao partir. Se não estiver presente, pode ser uma consulta por telefone, por exemplo, em que nós temos que, de algum modo, canalizar ou entrar em empatia, em sintonia com a pessoa e termos que fazer, em vez dela, temos nós que cortar o baralho ou tirar as cartas por ela, não é? Mas se a pessoa estiver presente, ela tem que ter uma voz ativa, chamemos assim. Pode ser só partir, como pode ser as cartas. São válidas e muitas vezes depende de como o tarot se sente, porque isto também é uma questão de sentir se deve ou não
ser só como corte ou se deve dar as cartas a escolher à própria pessoa. Eu muitas vezes vario os métodos. É conforme a intuição que tenho no momento. E isto não tem uma explicação racional. Agora tenho curiosidade plenamente. Percebo também e sei também. Objetos. Também não gosto que cheguem às minhas cartas e comecem a revirá-las. Uma vez iam baralhar assim daquelas formas esquisitas e eu disse, não! Porque aí sim é violento e nós temos que dizer, parem, não quero uma violação no meu espaço, nas minhas coisas. Isso está também espelhado, até se calhar no próprio tarot, se o olharem, não é? Pronto. Agora, eu penso que há tarólogos brilhantes que não deixam tocar as cartas e outros brilhantes que deixam. Pronto. Não sei dizer-vos o que é o mais fantástico. Acho que tem coisas para além desses níveis. Ok, eu vou chegar aí só porque estamos a gravar e é mais rico. E pronto, senão as pessoas ficam de lá. Não sei. Não, agora é que é só mesmo uma pergunta. A pergunta era só se vocês acham que é mais válida uma leitura que utiliza os arcanos maiores e os menores ou que utilize só os maiores? Ou se isso depende do próprio tarot? Porque eu ainda não estou muito convertido aos menores, mas ando a tentar. Eu acho que não vale os poucos. Tentar pois isso também eu acho que é pessoal. Desta vez eu avanço e vou respondendo. Eu acho que é pessoal. Eu que trabalhei muitos anos, pronto, quando não fazia ainda sequer do tarot uma profissão. Trabalhei com os arcanos maiores e de facto eles pareciam suficientes, mais suficientes e mais do que fantásticos. Depois de me converti aos menores, estou ali cativado porque eles têm um encantamento imenso, dão imensas outras respostas. Os maiores são, de facto, como o nome diz, abrangem. É muito grande, cada um deles é muito grande. Por isso, às vezes, eu até hoje tenho dificuldade. Quando o maior aparece, eu tenho que seguir a intuição, porque ele é tão grande, tem tantos significados, tantas possibilidades, tanto potencial, tanto que é difícil. Temos que seguir uma série de outros sinais, localizações, sensibilidades, intuição, uma série de coisas. Os menores, quanto a mim, ajudam um bocadinho. São as situações da vida, são aquelas coisas que, no fundo, vão clarificando. Eu estou a passar esta fase, estou a passar aquela, é uma forma de estar, estou a lidar com esta forma de estar, com aquela. Eu acho encantadora, quer dizer, eu acho que para o tarot poderia ter, não sei, isso agora é para risco. Mas mais cartas, pronto. Penso que tem 78 porque é um número razoável, um número com alguma importância. Eu deixo o Luís aqui responder isso, porque acho que 78 é uma carta, é um pouco, não é? Podíamos condensar o tarot numa carta, mas não tinha graça nenhuma. Olha, cá está, é o mundo. Olha, cá está outra vez o mundo. Olha, curioso, saiu o mundo. Não tinha graça. 22 já tem uma outra dinâmica e quando elas se ligam começam a criar história, as tais histórias e as possibilidades e tudo.
Com os 78 criam ainda mais possibilidades de uma forma talvez, para mim, mais fácil, confesso, ou mais ampla, talvez. E acho que gosto. E mudar de baralho, que dá outras imagens, também é muito interessante. Porque também acorda outras coisas. Também há coisas que de repente olhamos para um baralho e dizemos: cá está, isto faz parte desta carta, sem dúvida. E é lindíssimo. Mudar às vezes do livro também é lindíssimo. Vemos um autor que enfoca uma coisa e vemos outro autor que enfoca outra. Às vezes pode ser confuso, mas frequentemente, para mim, é bom, é bonito. Alarga-me em termos de consciência. Pois, eu penso que os bons já disse o principal. Eu acho que eles trabalham bem os dois em complemento, os arcanos menores com os maiores. E realmente é como os planetas, se tiverem as casas astrológicas, a gente sabe onde é que eles se situam. Pronto, é mais específico, exatamente. Mais questões? Vai por aqui. Pronto, como há bocado diziam, né? Perante o absoluto estava assim, como o tarot também é intuitivo, é muito intuitivo, e há essa responsabilidade. Como é que a pessoa que deita poderá ou deverá trabalhar a questão da intuição, da sincronicidade com o baralho e com o consultado? Evoluir nesse aspecto, enquanto. Pois é, a questão de quem deita, pronto, tudo isto é muito subjetivo porque depende da experiência pessoal de cada um, do caminho de cada um, e se realmente a pessoa aprendeu a deitar cartas meramente divinatórias, ou se fez um percurso de tarot com ela, trabalhado, integrado, se foi uma coisa vivencial, ou se foi porque aprendeu nos livros de que X mais X. Exato. Todas essas questões são extremamente pertinentes e muito importantes, porque quem vai te transmitir a mensagem vai colorir com a sua experiência pessoal de vida, não é? E vai interpretar cada arcano conforme aquilo que ela extrai, o significado que ela extrai dessa energia. E isso é sempre um filtro. E esse filtro é um filtro humano que depende também da evolução de cada pessoa. É claro que eu também poderia dizer assim, cada um atrai o que merece. É a mesma questão quando nós falamos dos governantes, ou seja, o povo atrai os governantes que merece. É mau. Pronto, agora estou aqui a brincar um bocadinho, mas não deixa de ser verdade. Pois. Quer dizer que também, às vezes, quando ou está a lançar cartas do tarot. Não sei o que é que acontece. Isto quer dizer que nós, quando estamos a lançar, ou quando o tarot está a lançar as cartas do tarot, por vezes, aquilo que está não é aquilo que a intuição lhe está a dizer. Acontece isso também. O que está na carta fisicamente não é, portanto, é aquilo que se aprende nos livros. E depois, na realidade, nós, quando estamos a olhar, portanto, não tem nada a ver. Portanto, a nossa intuição diz-nos uma coisa completamente diferente. Não. A intuição está sempre certa. Sim. Agora, se nós formos muito racionais, aí é que podemos espalhar-nos. Um significado, deixamos. O livro deve estar correto e não nós estamos a. Porque se nós estivermos sintonizados
com energia. Pessoal e energia. Sim. Estabelece a posição acontece. Senão é uma coisa mais perigosa. A probabilidade. Pronto, é de facto isso. E depois é assim, de facto, quando nós bloqueamos exatamente por não estarmos abertos a essa intuição, de facto, se calhar o significado está lá. E depois há outra coisa que aí me surge, pelo menos que é uma vivência mais minha, uma opinião mais minha, que é, o tarot não está aqui, quanto a mim, para nos revelar tudo, vem-nos revelando. Às vezes nós queremos que revele tudo, vêm-nos perguntar, mas diga-me lá, não é bem assim, mas é quase, eu ganho mesmo no total outro, eu ganho de certeza, se não é hoje, é amanhã, quanto tempo? Eu reconheço que é lícito esta necessidade da parte das pessoas. Elas estão ansiosas, precisam de respostas, precisam de estrutura, precisam de sentir-se melhor. O tarot, quanto a mim, tem cartas que nos mostram que não é possível sempre ter esta resposta. Uma delas pode ser, por exemplo, a Lua, não é? Que nos mostra o que está para ser revelado, pouco a pouco, por sinais. Quer dizer que não estaremos ainda preparados para todas as revelações. Portanto, há coisas que nem seriam boas ser reveladas, mesmo até que as soubéssemos, mas eu penso que às vezes nem as sabemos. Queremos forçar-nos a saber, daí vem angústia, vem ansiedade, porque a resposta até pode estar lá, mas nós não temos ligação. Temos que ser, eu sou psicólogo, não é? Eu não acho que... Pronto, não psicólogos no sentido literal de termos, mas no sentido... Também faz parte. Eu acho que todos nós somos psicólogos, temos uma experiência de vida. Era o que o Luís estava a dizer e com que eu concordo. Todos nós temos uma experiência e vamos ler as cartas também de acordo com essa experiência. E isso para mim é uma riqueza. Por isso vêm ter ou comigo, ou com o Luís, ou com outra pessoa. Porque é uma riqueza, não é obrigatoriamente como se diz, pronto, é uma limitação. Não, é uma riqueza. Humanamente, eu penso que isso é rico. E cada um de nós uns vão ser se calhar mais mesmo intuitivos, outros terão lá mais um lado de papa e serão mais aquelas pessoas que dão regras, direções, algo da tradição, pronto, do conhecimento. Outros serão mais, sei lá, imperatrizes e vão ser nutritivos, aconchegantes, tranquilizadores, eventualmente protetores com aquele lado mais feminino. Outros farão outro tipo de coisas que têm a ver com aqueles 22 arcanos maiores, com o que eles nos falam de que a vida é composta. Pronto. Não há por isso tarólogos iguais, nem eles estão, ou nós próprios não estamos sempre na mesma fase. Não é? Mas tudo eu acredito que sim, é rico, não é? Pronto. Mesmo até quando vamos àquelas zonas negras, penso que alguns se calhar precisam de ir para depois saírem. Pronto. Para alguns é mais difícil. Mais questões, não sei. Talvez nisto, é uma dica que às vezes podes. Como é que é? Como é que foi construir estas cartas, sabendo que elas podiam ser também sentidas ou não sentidas da mesma maneira? É assim, eu nem foi pensado, eu tinha que fazer e fiz. Eu tinha-me comprometido e fiz. Era um projeto que já estava desde miúda para ser feito. A seguir conheci o Luís, ele ensinou-me. Eu ainda tenho lá a sebenta assinada, que eu obriguei a assinar, portanto eu fui de 88. Está descoberto. E realmente nunca mais parou, foi um fascínio. O que é facto é que quando comecei esta empreitada, não é? E volto a dizer, eu nem estava completamente mais dada a fazer um trabalho artístico. Pronto, pura e simplesmente artístico, fiz pesquisa, fiz tudo. Longe de poder pensar que ia viver daquela maneira e vivenciar.
E vivenciei as duas coisas, as boas e as más, e aprendi muito com isso. E foi tudo muito intenso, foram 2 anos brutais na minha vida. Não sei se é assim com as outras pessoas que construíram o tarô, não faço ideia, mas acredito que o percurso seja muito idêntico. Muito idêntico. Sim. Sim, eu acho que é, mas não é a mesma. Eu acho que não tem que ser idêntico no sentido. É idêntico no sentido, eu acho, da grande envolvimento que a Mónica. Um grande envolvimento. Pronto, mas os envolvimentos de cada um de nós, alguns têm envolvimentos alegres, prazenteiros. Eu acho que também nós temos que ver. Eu sinto nas palavras da Mónica muito dependurada. A missão, a entrega. Muito nestas palavras, pelo menos, muito de entrega, dedicação, convicção para algo de mais importante que eu penso que até foi atingido. Mas para algumas pessoas, até um brincar, porque não? Porque é que não haver cartas que têm essa ideia, essa noção? Por exemplo, estou-me a lembrar, nos arcanos menores, o 2 de ouros, no do Rider. Pronto, tem essa noção do brincar, do construir coisas, mas se calhar com um espírito às vezes leve, não obrigatoriamente difícil e duro. E, portanto, acho que as pessoas que foram construindo os baralhos tiveram essas várias noções, todas elas, de facto, muito ricas. Há um baralho que eu gosto muito, que é da Joana Paulo, que é membro da Casa de Tarot. Eu tenho que fazer publicidade. Como outras pessoas que são membros da Casa de Tarot e que... A Joana Paulo tem um baralho que é o Gaian, que é muito bonito, com imagens muito do atual e que são tão inspiradoras, tão bonitas, que é outro tipo de vivência. Não vou dizer menos rico nem mais, é outro tipo. Quando há entrega, o baralho penso que é sempre rico. Alguns são feitos só para serem vendidos, se calhar não são tão ricos. Pronto, são feitos porque são às vezes bonitos, aqueles dos pintores, do Leonardo da Vinci. Eu adoro o Leonardo da Vinci, mas não quer dizer que o baralho do Leonardo da Vinci seja fantástico, ou os baralhos dele. Porque não são dele sequer. Obviamente são inspirados. A obra podia ter sido bem escolhida, etc., mas às vezes não foi. Mas tudo aí eu penso que tem um seu valor e nós vamos escolhendo. Olhamos para um baralho, sentimos que estamos em ligação, sentimos empatia. Eu penso que poderão gostar mais dos arcanos menores se forem ver vários baralhos e vão ver que alguns são tão atraentes, chamam-nos tanta atenção que apetece dizer o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa, o que é que a pintora ou o pintor, o que é que fez aqui. Eu penso que é aí que nos atraímos, não é porque temos que aprender arcanos menores ou que temos que aprender os maiores, é porque estamos atraídos por uma arte que naturalmente nos puxa. E aí é o prazer de descobrir, pronto. Portanto, se quiserem entusiasmar-se, eu acho que é procurarem mesmo na net e tudo, verem cartas são realmente tão bonitas, tão atraentes. Vou eu? Nós estamos a atravessar um período de grande movimentação de energia, estamos a conhecermos, os humanos a conhecerem-se melhor, estamos mais abertos, o mundo está aberto para a área da espiritualidade. E o que eu pergunto a 2 especialistas de tarot, o tarot, a carta astrológica, as runas, o I Ching, a numerologia, seja o que for, são meios, penso eu, são no fundo intermediários entre a energia do consultado e do consultante, ao fim e ao cabo. Portanto, é para que haja entre 2 pessoas, para que uma possa ajudar a outra. Eu pergunto, a ideia é que, dependendo, como disse há bocado o Luís, do caminho de cada um siga na sua técnica, se podemos chamar, ou na sua tipo de terapia, ou o mundo leva-nos a acabar com tudo isto. E de tal maneira as energias entre as pessoas possam fluir que não é necessário nada no meio para que as pessoas possam dialogar uma com a outra e entre ajudar-se. Isso. Sim. Obrigado. Imaginando que esse mundo seria possível,
em que as pessoas nem precisassem de falar para comunicarem e que todos aqui conseguissem entrar em telepatia, eu diria que nem por isso se justificava abandonar certas, vamos chamar, eu chamo-lhe artes, mais do que, são técnicas também, mas artes e saberes antigos, que irão estar sempre presentes até ao fim da humanidade, penso eu. Porque são aquilo que se chama arquétipos que não têm fundo. Ou seja, por mais que mergulharmos neles, há sempre algo mais para relevar. Podemos sempre descobrir coisas novas. Por exemplo, na astrologia o céu está sempre a movimentar. Estamos sempre a conhecer novos corpos celestes, podemos fazer sempre mais interações e apesar de termos toda a intuição do mundo, podemos estar sempre a descobrir algo mais. O tarot também, porque há sempre uma combinação que nos vai fazer sentir ou olhar para algum aspecto que não tínhamos visto antes. Apesar de poder estarmos muito evoluídos, como a Também acho, portanto, aliás, acho que o tarot, como a astrologia, a questão da roda, é de facto um ciclo, são ciclos da ascensão. Não sei, não posso te garantir que nós cheguemos um dia ao céu. Não sei. Sei que para já, penso que sim, estamos em ciclos. Acho que nunca, para já, pelo menos eu nunca não tenho consciência de ter atingido a carta do mundo, assim, plenamente. Aliás, porque acho que nesta vivência que eu tenho das coisas, se tivesse atingido a carta do mundo seria falso e em vez de ser uma harmonia seria uma estagnação, uma falsa verdade, uma falsa harmonia, que eu penso que acontece muitas vezes, inclusive agora que vivemos tempos que podem ter, por um lado, ligações com a carta do julgamento, o 20, que é fantástico, libertação, luz, iluminação, etc., toda uma série de coisas. Às vezes acontece-nos o contrário, que é, porque estamos lá a pensar que estamos todos em harmonia e não estamos, geramos, pelo contrário, o conflito e a dor e a desilusão, o desapontamento, porque o outro afinal não comunica tão bem, porque o outro afinal não é tão iluminado, porque o outro não é tão siqui, e de repente estamos a separar-nos em vez de nos juntar. O que acontece a mim nesta questão da crise. Muita gente diz, então não devíamos estar agora na época. Diz na água, não é? Não é bem assim. Eu acho que estamos simplesmente, temos que crescer para isso. Ainda temos que fazer ciclos. Eu acho que estamos a aprender para fazer novos ciclos. E quando fechamos no mundo, vamos abrir outra vez no louco e reabrir outra vez uma série de aprendizagens. Também acho que é isso. Realmente estas várias disciplinas são para também muitas pessoas que têm várias formas de ser como seres humanos. Não melhores nem piores, mas que são diferentes. Uns estão atraídos mais pela pintura, outros gostam de coisas que lhes soem bem, outros gostam de se sentir confortáveis e ao seja confortável, uma massagenzinha é ótima. Podem também evoluir também pela massagem, pelo contacto. Há toda uma série de formas pelas quais nós podemos evoluir e, portanto, há uma riqueza que é necessária. E quando chegarmos, se calhar, ao mundo ou ao céu, logo saberemos, acho eu. Até lá vamos descobrindo, vamos basicamente descobrindo e, se nos permitirmos a isso, a vida continua a ter interesse, continua a ter magia.